O soldado voltou para casa e ficou paralisado quando viu sua esposa cercada por 10 soldados do lado de fora da casa deles. O sol da Geórgia batia impiedosamente sobre o sargento Michael Torres, enquanto ele descia do ônibus de transporte militar em Fort Benning. Após 18 meses implantado no Oriente Médio, o ar úmido do sul parecia espesso e estranho, quase sufocante, em comparação ao calor seco do deserto ao qual estava acostumado. Seu uniforme de camuflagem do deserto ainda estava coberto de poeira da longa viagem e o peso da bolsa parecia mais leve que o cansaço esmagador que recaía sobre seus ombros. Michael não havia contado a ninguém que voltaria para casa mais cedo. A data original de retorno estava marcada para a semana seguinte, mas um milagre administrativo autorizou sua partida imediata. Ele queria surpreender Emma, sua esposa, há 7 anos. Em sua mente, ele havia imaginado esse momento 1000 vezes durante noites insones no alojamento, atravessando a porta de casa em Columbus, vendo o rosto dela se iluminar, abraçando-a sem o atraso granulado de uma videochamada. O motorista do Uber que o buscara na base era um veterano falante, comentando sobre a última temporada do Braves e sobre o novo restaurante de churrasco que havia aberto no centro. Michael respondia educadamente, mas sua mente estava em outro lugar calculando os minutos até chegarem a Maple Street, até ver a pequena casa de tijolos com as venezianas azuis que Emma escolhera 3 anos antes. "Você tem alguém te esperando em casa, soldado?" perguntou o motorista olhando pelo retrovisor. "Minha esposa", disse Michael, e até pronunciar essas palavras, apertou seu peito de antecipação. "Ela não sabe que estou voltando." O motorista sorriu. "Essas são as melhores voltas para casa, irmão." A expressão no rosto delas. Nada supera isso. Enquanto dirigiam por Columbus, Michael observava os pontos conhecidos passarem pela janela. O rio Chattahoochee brilhando sob o sol da tarde. O antigo tribunal no centro. A praça comercial onde Emma gostava de tomar café. Tudo parecia exatamente igual congelado no tempo, enquanto ele estivera milhares de quilômetros distante, vivendo em um mundo completamente diferente. A colisão entre essas duas realidades era desorientadora. Seu telefone vibrou com mensagens do grupo do pelotão, os caras planejando ir aos bares locais, comentando sobre suas próprias chegadas. Michael silenciou o aparelho. Ele falaria com eles mais tarde. No momento, tudo o que queria era ver Emma. Quanto mais se aproximavam do bairro, mais rápido seu coração batia. Ele olhou seu reflexo na janela. Estava acabado, mais magro, endurecido, com novas linhas no rosto que não estavam ali antes. O cabelo cortado no estilo militar e uma cicatriz recente no antebraço, lembrança de um estilhaço que chegara perto demais durante uma patrulha. Perguntou-se se Emma notaria todas as pequenas mudanças. Quando finalmente dobraram na Maple Street, Michael se inclinou para a frente, procurando pelo número 42. Seu pulso acelerou. Lá estavam as venezianas azuis, o pequeno jardim que Emma plantara antes de ele partir, provavelmente tomado pelo mato agora. A velha árvore de carvalho no quintal onde haviam pendurado um balanço que nunca usaram. E então, ele os viu. Seu sangue gelou. 10 soldados em uniformes cerimoniais completos estavam dispostos em semicírculo no gramado. As posturas rígidas, formais. 2 deles seguravam bandeiras americanas dobradas. Um oficial estava um pouco afastado com a mão apoiada na espada cerimonial. E no centro de tudo estava Emma. Ela vestia um vestido preto que ele nunca tinha visto. Seu cabelo escuro estava preso para trás. E mesmo de dentro do carro, Michael podia ver seus ombros trêmulos. Um dos soldados, um capelão pelo distintivo no uniforme, tinha uma mão sobre o ombro dela. Outro estava próximo, pronto para ampará-la. O Uber parou 3 casas antes. Michael não conseguiu se mover. Não conseguiu respirar. Isso estava errado. Totalmente errado. Equipe de notificação. Aquilo era uma equipe de funeral. Mas ele estava vivo. Estava ali inteiro respirando. "Você tá bem, cara?" perguntou o motorista preocupado.
A mão de Michael estava na maçaneta, mas ele não conseguia abrir a porta. Sua mente disparava possibilidades, cada uma pior que a anterior. Será que houve um engano? Será que disseram a Emma que ele havia morrido? Sua unidade tinha perdido 2 homens naquela missão, o sargento Rodrigues e o especialista Chen. Mas aquilo tinha sido meses antes. As notificações já haviam sido feitas, os funerais realizados. Então, por que aquilo estava acontecendo na casa dele? Emma de repente levantou o olhar, seus olhos varrendo a rua como se tivesse sentido algo. Por um momento, os olhares dos dois se encontraram à distância. Michael viu o rosto dela empalidecer completamente. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. O capelão seguiu a direção do olhar dela e então os outros soldados também se viraram. 10 pares de olhos se fixaram nele. Michael finalmente empurrou a porta e saiu para a calçada, as pernas trêmulas. Ele ainda estava com o uniforme de combate ainda coberto pela poeira da missão. Devia parecer um fantasma para eles. Para ela. Emma se afastou do grupo e deu 3 passos trôpegos em direção a ele antes de parar a mão pressionada contra a boca. Michael. A voz dela era quase um sussurro carregado pela brisa quente da Geórgia. Michael. O oficial superior deu um passo à frente, o rosto uma máscara de confusão, e algo mais, talvez choque, talvez incredulidade. Ele olhou para Michael, depois para a pasta em sua mão, e então novamente para Michael. Sargento Torres, disse o oficial com a voz cuidadosamente controlada. Michael Torres, número de serviço 246884942. Sim, senhor, conseguiu responder Michael, a voz áspera pela falta de uso e pela confusão. O rosto do oficial passou por uma sucessão de expressões, confusão, alívio, e então algo próximo ao horror. Ele se virou para Emma, depois para a equipe, e depois novamente para Michael. Senhor, disse Michael, tentando se firmar. O que está acontecendo? Por que estão na minha casa? Mas mesmo enquanto perguntava, uma compreensão terrível começava a surgir. O timing, a notificação, as pastas, as bandeiras, os protocolos formais. Alguém havia cometido um erro catastrófico e imperdoável. E pelo olhar de Emma, aquela mistura de choque e alívio, e algo mais que ele não conseguia identificar, ela havia vivido com as consequências desse erro por dias, talvez semanas. Emma deu mais um passo, depois outro, e então começou a correr. Ela colidiu com ele com tanta força que ele cambaleou para trás, mas a segurou abraçando-a com firmeza, enquanto ela soluçava contra seu peito. O corpo inteiro dela tremia, e ele podia sentir a umidade das lágrimas atravessando seu uniforme. Eles disseram que você estava morto. Ela engasgou entre os soluços. Eles vieram há 4 dias. Disseram que você tinha ido embora. Disseram que... Os braços de Michael apertaram ainda mais ao redor dela. Por cima do ombro de Emma, ele podia ver os soldados no gramado parados em silêncio atônito. O capelão já estava com o telefone na mão, provavelmente ligando para quem os havia enviado, para relatar a situação impossível em que haviam se deparado. Michael enterrou o rosto nos cabelos de Emma, respirando o perfume familiar do shampoo dela, sentindo a realidade dela em seus braços. Ele estava em casa, estava vivo, mas ao segurar sua esposa e observar a equipe de funeral tentando entender o que havia dado errado, ele percebeu que o reencontro que imaginara estava destruído, além de qualquer reparo. Algo tinha acontecido. Algo terrível e inexplicável, e ele precisava descobrir o quê. A sala de estar da pequena casa nunca parecera tão cheia. O coronel Henderson estava sentado rigidamente no sofá que Emma havia comprado em um bazar quando eles se mudaram para ali. Seu uniforme de gala parecia deslocado contra o tecido floral desbotado. O capitão Williams, o capelão, ocupava a poltrona enquanto 2 outros oficiais permaneciam próximos à porta como sentinelas. Os demais membros da equipe de funeral tinham sido dispensados, enviados de volta à base, com ordens claras para manter silêncio absoluto sobre o que havia ocorrido. Michael estava sentado ao lado de Emma no pequeno sofá de 2 lugares, suas mãos entrelaçadas com tanta força
que os nós dos dedos dele estavam brancos. Ela não o soltava desde o momento em que ele saíra do Uber. A cada poucos minutos, olhava para ele como se precisasse confirmar que era real, seus dedos apertando ainda mais. Sargento Torres, começou o coronel Henderson, a voz medida mas tensa. Dizer "sinto muito" não é suficiente para o que aconteceu aqui, mas começarei por aí mesmo assim. Houve um erro significativo no nosso sistema de notificação de baixas. Michael sentiu Emma estremecer ao seu lado. Ele sabia que ela vivera com a notícia de sua morte por 4 dias. 4 dias de inferno que ele nem conseguia imaginar. Explique tudo, senhor. Desde o começo, disse Michael, o maxilar travado. O coronel abriu uma pasta parda no colo, embora Michael suspeitasse que ele não precisava olhar para ela. Foi há 6 dias. Houve um incidente na base avançada Griffon, no Afeganistão. Um ataque com a IED contra um comboio de suprimentos. 2 baixas, ambas identificadas inicialmente pelos equipamentos e pela posição em que foram encontradas após a explosão. Michael conhecia bem aquela base. Ele havia servido lá pelos primeiros 8 meses da missão antes de ser transferido. Um dos mortos foi identificado como o sargento David Torres, primeira classe da 3ª Divisão de Infantaria. O coronel fez uma pausa e Michael sentiu o estômago despencar. O outro era o especialista James Torres Martinez. Mesma divisão. Torres, disse Michael lentamente. Mesmo sobrenome. 2 soldados com variações do seu sobrenome, acrescentou o capitão Williams em voz baixa. Ambos da sua divisão, ambos mortos no mesmo incidente. O processo de identificação tinha sido complicado pela natureza da explosão. As placas de identificação estavam danificadas. A identificação inicial no campo dependia fortemente das listas da unidade e de descrições físicas. A mão de Emma tremia dentro da dele. Eles me disseram que houve um acidente com o comboio. Ela sussurrou. Disseram que você se foi na hora que não sofreu. Michael puxou-a mais para perto, sentindo a raiva subir em seu peito. Como isso acontece? Como notificam a família errada? O coronel Henderson respondeu. O relatório preliminar de baixas listava um M. Torres da 3ª Infantaria, e sua lista da unidade mostra você como MC Torres. O sargento David Torres estava listado como D. Torres, mas no caos após o incidente com múltiplas baixas sendo processadas, alguém no setor de notificações fez uma suposição. Viram M. Torres. Viram seu arquivo que indicava atividade recente na área e iniciaram o processo de notificação. 4 dias atrás, disse Michael. Mas o incidente foi há 6 dias. São 48 horas. E os protocolos de confirmação, registros dentários, DNA, todos os dispositivos de segurança que deveriam impedir exatamente isso. A expressão do coronel escureceu. Esses processos estavam em andamento, mas alguém na cadeia de comando pressionou por uma notificação rápida. Haverá uma investigação completa. Eu prometo que houve violação de protocolo e haverá consequências. Michael pensou naqueles 2 dias, 48 horas, que deveriam ter sido usadas para confirmar, verificar, triplicar as verificações. Em vez disso, algum oficial em algum escritório decidiu que a velocidade era mais importante que a precisão, e Emma pagara o preço. Eu preciso saber tudo o que eles te disseram, disse ele olhando para a esposa. O rosto dela estava pálido, os olhos vermelhos de tanto chorar. Emma respirou fundo, trêmula. Eles vieram na tarde de terça-feira. 3 deles, Coronel Henderson, Capitão Williams e outro oficial. Eles foram tão formais, tão cuidadosos com as palavras. Disseram que você estava em uma patrulha de comboio e que houve um IED. Disseram que você morreu instantaneamente e que não houve dor. A voz dela quebrou. Eles continuavam pedindo desculpas, como se fosse culpa deles. Seguimos exatamente o protocolo, disse o capitão Williams suavemente. Não havia nenhum motivo para acreditarmos que a informação estava incorreta. O briefing era completo. Tínhamos detalhes sobre o incidente e sobre a recuperação dos restos mortais. Michael sentiu náusea.
Tinham dado a Emma detalhes sobre sua suposta morte sobre seu suposto corpo. Tudo baseado na tragédia de outra família. Eles me ajudaram a planejar o funeral. Continuou Emma, as palavras saindo rápidas como uma represa rompendo. Seria no sábado amanhã no cemitério nacional. Seus pais estavam vindo de avião hoje à noite. Sua irmã estava dirigindo da Flórida. Eu liguei para seu chefe na empresa de construção. Liguei para nossos amigos. Postei no Facebook. Ela levou a mão à boca. Meu Deus! Eu contei para todo mundo que você tinha morrido. A realidade atingiu Michael como um golpe. Seus pais, sua irmãzinha Maria, seus amigos de antes do exército, seus parceiros de pôquer, a família de Emma. Todos eles tinham chorado por ele. Todos estavam preparando seu enterro. Nós cuidaremos das notificações, disse o coronel rapidamente. Já estamos fazendo as ligações. Sua família saberá dentro de 1 hora que você está vivo. Emitiremos uma declaração formal. Vamos consertar isso. Consertar, repetiu Michael, levantando-se incapaz de ficar parado. Com todo o respeito, senhor, não dá para consertar isso. Minha esposa passou 4 dias achando que eu estava morto. 4 dias planejando meu funeral. 4 dias. A voz falhou, incapaz de continuar. Emma também se levantou, estendendo a mão para ele. Michael, tudo bem. Você está aqui. Você está vivo. É isso que importa. Mas Michael via nos olhos dela o trauma daqueles 4 dias. Aquilo marcara Emma de um jeito que não desapareceria só porque ele voltou para casa. Ela parecia diferente das videochamadas, mais magra, mais velha, assombrada. E quanto aos Torres e Torres Martinez, perguntou Michael, forçando-se a focar. As famílias deles já sabem. Foram notificadas corretamente agora. Sim, respondeu o coronel pesadamente. Assim que o erro foi descoberto esta manhã, quando seu comandante confirmou que você estava vivo e voltando para casa, imediatamente iniciamos as notificações corretas para ambas as famílias. Elas estão recebendo os oficiais de assistência familiar neste momento. Então, 2 famílias estavam apenas agora, descobrindo que seus entes queridos tinham morrido, enquanto ele tinha tido o direito de voltar para casa. A arbitrariedade disso, a loteria cruel da guerra e da burocracia, fez Michael querer socar uma parede. Eu conhecia o David Torres, disse Michael baixinho. Não muito bem, mas servimos juntos por alguns meses em Griffin. Ele tinha a esposa, 2 filhas, acho que estavam no ensino fundamental. A sala ficou em silêncio. Todos sabiam o que aquilo significava. 2 meninas pequenas que tinham acabado de perder o pai, uma esposa que estava descobrindo naquele momento o que Emma já vivera durante 4 dias. O exército fornecerá total apoio às 2 famílias, disse o coronel Henderson. Benefícios. Aconselhamento, tudo a que tem direito. E sargento Torres, quero que saiba que você e sua esposa também receberão total apoio. Aconselhamento, cuidados médicos, folga o que precisarem. Michael teve vontade de rir diante do absurdo. O que ele precisava era voltar no tempo 6 dias e impedir que todo aquele pesadelo tivesse acontecido. Ele precisava que Emma não tivesse passado 4 dias no inferno. Ele precisava que David Torres e James Torres Martinez estivessem caminhando pela porta de suas próprias casas e não dentro de caixões cobertos pela bandeira. Quando vocês descobriram? Emma perguntou de repente, olhando para os oficiais. Quando perceberam que não era o Michael esta manhã, disse o capitão Williams. Recebemos uma ligação urgente do setor de notificações. Eles estavam concluindo a identificação confirmatória, registros dentários, DNA. E os resultados não batiam. Quando voltaram para verificar, perceberam o erro. Já estávamos a caminho da sua casa para a cerimônia de entrega da bandeira quando recebemos a ordem para parar. Mas vocês vieram mesmo assim, disse Michael. Já estávamos aqui, disse o coronel Henderson. E sinceramente não tínhamos certeza do que encontraríamos. Sabíamos que a notificação estava errada, mas não sabíamos onde você estava. Sua unidade disse que você já tinha partido para casa, mas você não estava atendendo o telefone.
Precisávamos informar pessoalmente à Sra. Torres que havia ocorrido um erro. Não podíamos deixá-la continuar acreditando que você estava morto e não poderíamos dizer isso por telefone. Então esperamos. Eles ficaram aqui por 1 hora, disse Emma suavemente, esperando para me contar. Eu pensei que estavam aqui para a cerimônia. Pensei que eu estava prestes a receber a sua bandeira. Michael puxou-a para perto novamente, e desta vez ela desabou completamente. Soluços profundos e pesados sacudiam seu corpo inteiro. Ele a segurou enquanto ela chorava, e por cima da cabeça dela, encontrou o olhar do coronel Henderson. Eu quero nomes, disse Michael em voz baixa, cada palavra dura como aço. Eu quero saber quem em toda a cadeia de comando esteve envolvido nisso. Cada pessoa que autorizou notificar minha esposa sem seguir os procedimentos adequados de identificação. Quero uma investigação completa e quero responsabilidade. Você terá, prometeu o coronel. Dou minha palavra. Mas enquanto Michael segurava sua esposa e sentia as lágrimas dela encharcando seu uniforme pela segunda vez naquele dia, ele sabia que nenhuma investigação, nenhuma punição desfaria o que já tinha sido feito. O dano era real e permanente. Eles tinham matado Michael no coração de Emma e depois o trazido de volta. Algumas ressurreições, Michael começava a entender, vinham acompanhadas de um tipo diferente de morte. A casa finalmente ficou vazia. Foram necessárias mais 2 horas para os oficiais irem embora, depois de incontáveis desculpas, promessas de apoio e assuntos práticos a serem resolvidos. A mãe de Emma havia sido avisada e estava a caminho de Atlanta. Os pais de Michael tinham sido localizados pouco antes do voo. Seu pai aparentemente deixou o telefone cair ao ouvir a voz de Michael, e sua mãe chorou tanto que mal conseguiu falar. Agora, no silêncio da sala de estar, Michael e Emma permaneceram sentados. A tarde dava lugar ao entardecer, pintando as paredes em tons de âmbar e dourado. Nenhum dos dois tinha se movido para acender as luzes. Eu escolhi seu caixão, disse Emma de repente, a voz oca. Ela estava encolhida em um canto do sofá, abraçando uma almofada contra o peito. Na tarde de terça-feira, depois que eles foram embora, eu não conseguia dormir, não conseguia pensar, então fui à funerária e escolhi seu caixão. O diretor foi tão gentil. Ele me mostrou diferentes opções, falou sobre tipos de madeira e acabamentos, como se estivesse vendendo móveis. Eu escolhi carvalho. Você sempre gostou de carvalho. Michael sentiu como se tivesse levado um golpe no estômago. Não deixe-me terminar, ela disse. No reflexo da luz morrendo, o rosto dela parecia mais velho que seus 30 anos. Escolhi carvalho com alças de bronze. Escolhi o forro azul porque é sua cor favorita. Escolhi a roupa que você usaria, seu uniforme de gala. Encontrei o seu no armário e levei para lavar e passar. Segurei seu uniforme e tentei lembrar a última vez que você o usou. No casamento do nosso amigo, acho. Você estava tão bonito. Emma, você não precisa. Eu escrevi seu obituário, Michael. A voz dela falhou, mas ela continuou. Eu sentei à mesa da cozinha com meu laptop e escrevi sobre a sua vida. Nascido em El Paso, estrela do time de futebol americano no ensino médio, entrou para o exército aos 22 anos. Amava carros clássicos e filmes de ação horríveis. Eu tentei encaixar toda a sua vida em 3 parágrafos. Como alguém faz isso? Como reduzir alguém que você ama? A 3 parágrafos. Michael tentou se aproximar para sentar ao lado dela, mas Emma levantou a mão impedindo-o. Eu liguei para sua tia Rosa e disse a ela que você estava morto. Ela gritou. Só gritou no telefone. Liguei para o seu melhor amigo do treinamento básico. Como é o nome dele, Marcos? Tive que deixar uma mensagem na caixa postal porque ele não atendeu. E eu tive que dizer, Mike está morto, para uma máquina. Atualizei o beneficiário da sua apólice de seguro de vida. Me encontrei com um advogado para tratar da casa dos seus benefícios do exército. Planejei a recepção para depois do funeral. Encomendei flores, escolhi as músicas. Cada frase era um tiro. E Michael sentiu todos eles.
Eu não conseguia comer ela. Continuou as palavras saindo cada vez mais rápidas. Eu tentei. Sua mãe me mandou uma caçarola na quarta-feira e eu fiquei sentada à mesa por 1 hora olhando para ela. Eu não conseguia dar uma mordida. Eu não conseguia dormir na nossa cama. Parecia errado, como se eu estivesse invadindo. Dormi no sofá por 3 noites. Coloquei seu travesseiro ao meu lado e eu ainda podia sentir o cheiro do seu shampoo. Emma. Eu organizei suas coisas. Peguei caixas na garagem e comecei a dividir sua vida em pilhas. Coisas para guardar. Coisas para doar. Coisas para dar à sua família. Encontrei aquela luva de beisebol antiga que seu pai te deu. Encontrei os ingressos do nosso primeiro encontro. Encontrei um cartão de aniversário que eu te dei e que você guardou. Eu nem sabia que você tinha guardado. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, mas sua voz permanecia firme, quase clínica. Michael reconhecia aquilo, choque, trauma. Aquele tipo de calma estranha que surge quando alguém ultrapassa o próprio limite. Eu pratiquei o que diria no seu funeral. Fiquei em frente ao espelho do banheiro e pratiquei. Eu queria falar sobre como nos conhecemos, sobre nosso casamento, sobre a vida que construímos. Mas toda vez que eu tentava, eu desmoronava, então escrevi tudo em vez disso. Eu tenho 3 páginas de notas no meu celular sobre o que eu queria dizer para uma sala cheia de pessoas sobre meu marido morto. Eu sinto muito, Michael sussurrou. Emma finalmente olhou para ele. Realmente olhou. Você sente muito. Você está vivo, Michael. Está sentado aqui respirando, falando. Você não tem nada pelo que pedir desculpas. Eu devia ter ligado quando descobri que voltaria mais cedo. Para quê? Para eu ficar animada por algumas horas, antes dos soldados aparecerem na minha porta dizendo que você estava morto de qualquer jeito. Ela riu, mas não havia humor algum naquele som. O timing, na verdade, funcionou. Se você tivesse me ligado na noite de segunda dizendo que estava voltando mais cedo, e eles tivessem aparecido na terça para dizer que você morreu, acho que aquilo teria realmente me destruído. Michael pegou a mão dela. E desta vez, ela deixou. A pele estava fria apesar da noite quente. O que aconteceu com você nesses 4 dias? Ele perguntou suavemente. Emma ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro frágil. Eu desapareci. É a única forma de descrever. Emma Torres. A pessoa que eu fui por 30 anos simplesmente deixou de existir. Eu me tornei outra pessoa. Eu me tornei uma viúva. Essa foi minha identidade por 4 dias, a viúva de Michael Torres. Ela se virou totalmente para ele. Você sabe qual foi a pior parte? A pior de todas. Não foi a dor, embora tenha sido insuportável. Não foi a solidão, embora a casa parecesse um túmulo. Foi a sensação de final. Saber que eu nunca mais ouviria sua voz. Nunca mais sentiria seus braços ao meu redor. Nunca mais discutiria sobre quem era a vez de tirar o lixo. Nunca mais riria das suas piadas horríveis. Nunca envelheceria ao seu lado. Aquele futuro de que falávamos, comprar uma casa maior, viajar depois que você deixasse o exército, talvez ter um cachorro, tudo isso simplesmente sumiu. Só desapareceu. Como se nunca tivesse existido. Michael sentiu as lágrimas queimando atrás dos olhos. Mas eu estou aqui agora. Esse futuro ainda existe. Ainda é nosso. Existe mesmo, Emma perguntou, os olhos procurando o rosto dele. Porque agora eu estou aqui olhando para você, tocando você, ouvindo sua voz, e parte de mim ainda não acredita. Parte de mim acha que estou sonhando, ou que enlouqueci, ou que você vai desaparecer se eu piscar. Eu sou real. Eu estou aqui. Por quanto tempo? A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Você ainda tem 4 meses no seu contrato. 4 meses antes de supostamente voltar para casa de vez. Mas como eu te deixo ir agora? Como eu te vejo partir de novo, depois de saber como é acreditar que você morreu? Como eu sobrevivo a isso?
Era uma pergunta para a qual Michael não tinha resposta. Ele tinha planejado terminar sua missão, cumprir o contrato com honra e depois voltar para a vida civil. Eles já tinham conversado sobre isso dezenas de vezes, mais 4 meses, e então ele estaria em casa para sempre. Parecia algo administrável, a linha de chegada já à vista, mas isso foi antes. Antes de alguém tê-lo matado no papel e destruído o mundo de sua esposa no processo. Eu não sei, ele admitiu, mas vamos descobrir. Juntos. Emma riu de novo. Aquele mesmo riso oco. Juntos. Nós não estamos juntos há 18 meses, Michael. Temos sido 2 pessoas conectadas por telas e cartas. Temos sido um conceito de casamento, não um casamento de verdade. E agora isso. Como voltamos disso um dia de cada vez? Meu Deus, você soa como um pôster motivacional. Mas ela apertou a mão dele e pela primeira vez desde que ele voltara, Michael viu um esboço de sorriso no rosto dela. A campainha tocou fazendo os 2 pularem. Sua mãe disse Michael percebendo. Ele se levantou para atender, mas Emma segurou seu pulso. Espera, disse ela. Antes que ela entre e tudo vire caos de novo. Preciso saber de uma coisa. Qualquer coisa. Você está bem. Eu estive tão presa no que eu passei que nem perguntei. Você está bem. Sua missão, o combate e agora voltar para... isso? Como você está lidando com tudo? Michael pensou nos últimos 18 meses que havia vivido. O calor, a poeira. A tensão constante. As missões que deram certo e as que deram errado. Os amigos que perdeu as situações por pouco, o modo como a violência se tornou rotina, a dormência emocional que se instalou como uma segunda pele. Pensou em entrar naquele Uber, horas antes cheio de antecipação, apenas para ver sua esposa cercada por uma equipe de funeral. Pensou em como o pior que podia imaginar havia acontecido, mas da forma mais impossível. Eu não sei, disse ele honestamente. Acho que estou em choque. Acho que nós 2 estamos. Emma assentiu. Sim, isso parece certo. A campainha tocou novamente, desta vez com mais insistência. A mãe de Emma provavelmente desesperada depois de receber a notícia de que o genro voltou dos mortos. Devemos deixá-la entrar, disse Emma, mas não se mexeu. Daqui a 1 minuto, disse Michael. Ele puxou Emma para ficar de pé e a envolveu nos braços, segurando-a como sonhara por 18 meses. Ela parecia menor do que ele lembrava, mais frágil. Ou talvez ele tivesse esquecido o que era segurar alguém com ternura, em vez de arrastar um companheiro ferido para um lugar seguro. Eu te amo. Ele sussurrou no cabelo dela. Eu sei que tudo está bagunçado agora, mas isso não mudou. Não vai mudar. Eu também te amo. Ela sussurrou de volta, mesmo que parte de mim ainda esteja aterrorizada de que isso não seja real. A campainha tocou pela 3ª vez, seguida de batidas urgentes. Agora definitivamente precisamos deixá-la entrar, disse Emma. Ela parece prestes a derrubar a porta. Quando Michael caminhou até a porta, Emma segurou sua mão mais uma vez. Mike, me promete uma coisa. Qualquer coisa. Promete que vamos superar isso. Eu não sei como, mas promete que vamos. Michael olhou para sua esposa, essa mulher que sobrevivera a 4 dias de inferno, e ainda assim estava ali de pé lutando presente. E ele fez uma promessa da qual nem tinha certeza. Vamos sim, disse. Eu prometo. Então ele abriu a porta para enfrentar o que viesse. O Columbus Gazette divulgou a história 3 dias depois, embora divulgou talvez não fosse a palavra certa. O coronel Henderson havia trabalhado com o Departamento de Comunicação do Exército para liberar uma declaração cuidadosamente redigida sobre o erro administrativo que resultara em uma notificação equivocada de morte em combate. O jornal local publicou a história depois, o Atlanta Journal-Constitution, e até a tarde de sexta-feira, ela já tinha se espalhado por blogs militares e sites de notícias. No sábado virou notícia nacional. Michael e Emma haviam desconectado o telefone fixo e silenciado os celulares após a primeira dúzia de ligações de repórteres. Sentados na sala, que agora parecia um bunker,
Eles assistiam a história se desdobrar na televisão. Fontes militares confirmam que o sargento Michael Torres de Columbus, Geórgia, foi erroneamente relatado como morto em combate. Na semana passada, levando sua família a iniciar preparativos funerários antes da descoberta do erro, relatava a âncora da CNN com expressão solene. O Departamento de Defesa iniciou uma investigação completa sobre a falha no protocolo de notificação de baixas. Este é considerado o primeiro erro dessa magnitude em mais de uma década. Primeiro em uma década, murmurou Michael. Isso é para fazer a gente se sentir melhor. Emma estava sentada ao lado dele, as pernas dobradas sob o corpo, rolando o feed do celular. Ela fazia isso há horas, lendo artigos, posts, comentários de desconhecidos, opinando sobre o pesadelo particular deles. Michael queria pedir para ela parar de dizer que nada de bom viria do que a internet tinha a dizer, mas ele entendia. Eles tinham perdido o controle da própria história. Ler tudo aquilo era um modo de tentar recuperá-lo. As pessoas estão com raiva, disse Emma sem levantar os olhos da tela. Não de nós do exército. Tem veterano compartilhando histórias horríveis de erros de notificação. Um senador da Califórnia está pedindo audiências no Congresso. Alguém iniciou uma petição. Ótimo, disse Michael sem emoção. Isso com certeza vai resolver tudo. Emma finalmente olhou para ele. Você não quer responsabilização. Quero, mas das pessoas responsáveis, não de um circo midiático. Ele apontou para a televisão, onde agora exibiam imagens de arquivo de funerais militares. Isso não é mais sobre nós. Isso virou conteúdo. Virou uma história. Somos apenas personagens que eles podem analisar e discutir. O telefone dele vibrou. Outra ligação de um número desconhecido. Ele recusou sem olhar. Elas tinham chegado a cada poucos minutos o dia inteiro. Repórteres querendo entrevistas, produtores querendo que eles aparecessem em programas matinais, podcasters pedindo conversas exclusivas sobre a experiência deles. Todo mundo queria um pedaço do trauma deles. A campainha tocou. Michael e Emma trocaram olhares. Eles tinham parado de atender no dia anterior, depois que uma repórter de uma emissora local apareceu com uma equipe de filmagem. Eu vejo quem é, disse Michael, indo até a janela. Ele puxou levemente a cortina e sentiu o estômago afundar. É o sargento Davis da minha unidade. Emma se sentou mais ereta. E o que ele está fazendo aqui? Nenhuma ideia. Michael abriu a porta e encontrou o antigo colega de esquadrão parado na varanda, vestindo roupas civis jeans e uma camiseta com Armstrong desbotado. Davis parecia desconfortável, mudando o peso de um pé para o outro. Torres, disse Davis. Cara, estou feliz que você esteja realmente vivo. Posso entrar? Michael deu espaço e Davis entrou acenando respeitosamente para Emma. Senhora Torres, sou Jake Davis. Servi com seu marido por 6 meses em Griffin. Eu lembro o Mike mencionando você, disse Emma com cuidado. Você é o que é alérgico a tudo certo. Davis sorriu de leve. Gatos, frutos do mar, picadas de abelha e aparentemente detergente barato. Sou eu. O sorriso sumiu. Olha, não estou aqui oficialmente nem nada. Eu só precisava falar com vocês, com os dois. Eles se sentaram na sala à TV agora no mudo, mas ainda exibindo imagens do Pentágono com faixas de notícias urgentes rolando embaixo. Eu estava naquele comboio, disse Davis sem rodeios. Aquele onde Torres e Torres Martinez morreram. Eu estava 3 veículos atrás. Michael sentiu Emma enrijecer ao seu lado e segurou a mão dela. Sinto muito, disse Emma em voz baixa. Deve ter sido traumático. Davis passou a mão no rosto. Foi terrível. O IED destruiu completamente o 2º veículo. Acerto direto. Torres e Martinez não tiveram chance. Mas aqui está o problema. Aqui está o motivo de eu ter vindo. Ele respirou fundo. O processo de identificação foi uma bagunça desde o início. Michael se inclinou para a frente. Como assim? A explosão foi extensa e os dois foram lançados para fora do veículo.
Nós seguramos a área, chamamos evacuação médica e equipe de recuperação, mas levou horas porque estávamos sob fogo esporádico. Quando conseguimos avaliar a cena direito, estávamos trabalhando com informações limitadas. As tags estavam danificadas, como te disseram. A identificação física era difícil. Davis fez uma pausa desconfortável. O capitão Reeves era o oficial de maior patente no local. Ele fez as identificações preliminares. Eu conheço o Reeves, disse Michael. Bom oficial. Normalmente segue o manual. Sim, mas ele era novo na unidade, só estava lá há um mês e estava trabalhando com listas de pessoal tentando combinar nomes com rostos que ele mal conhecia. Quando viu o sobrenome Torres 2 vezes, ele... Davis balançou a cabeça. Olha, não estou arrumando desculpa para ele. Mas no caos daquilo, com contatos hostis ainda na área, com 2 soldados mortos que precisavam ser identificados e evacuados, erros foram cometidos. Ele anotou M. Torres como um dos falecidos com base em uma lista mal lida e em uma descrição física inconclusiva no melhor dos casos. E ninguém percebeu, disse Emma a voz dura. Nem durante a evacuação, nem durante o processamento. Só perceberam quando meu marido apareceu vivo 3 dias depois de vocês me dizerem que ele estava morto. Não, senhora, disse Davis abatido. E isso é culpa de todos nós. De toda a cadeia de comando, porque deveriam existir etapas, verificações, protocolos. Alguém no setor de baixas deveria ter percebido. Alguém no administrativo deveria ter notado que o posto de serviço do sargento Michael Torres estava listado como FOB Lightning não Griffin. Alguém deveria ter sinalizado que a linha do tempo não batia com sua localização. Davis olhou para Michael. Você estava em uma missão de treinamento a 200 milhas de distância quando aquele comboio foi atingido. Isso deveria ter sido confirmação imediata de que a identificação estava errada. Mas alguém levou adiante mesmo assim, disse Michael. Tenente Coronel Morrison. O maxilar de Davis se contraiu. Ele foi quem autorizou a notificação rápida. Estava sob pressão do alto comando para fechar os relatórios de baixas daquela semana. Tínhamos tido vários KIA em sequência e havia escrutínio do Congresso sobre a rapidez das notificações. Então ele ignorou os protocolos de verificação e enviou as notificações antes que a identificação confirmatória estivesse concluída. Emma soltou um som que era meio riso, meio soluço. Escrutínio do Congresso. É por isso que eu tive o privilégio de planejar o funeral do meu marido enquanto ele ainda estava vivo. Porque algum político estava preocupado com o tempo de resposta. Ele foi afastado do cargo, disse Davis. Morrison está... fora desde ontem aguardando investigação. O capitão Reeves está recebendo uma reprimenda pela identificação inicial errada. 3 pessoas do setor de baixas estão enfrentando medidas disciplinares por não terem percebido o erro durante o processamento. Bom, disse Michael, e ele realmente queria dizer aquilo. Ele queria responsabilização. Queria que cada pessoa envolvida naquele desastre enfrentasse consequências. Mas mesmo ao dizer isso, sabia que nada corrigiria o ocorrido. Não devolveria a Emma aqueles 4 dias. Não apagaria o trauma. Há outra coisa, disse Davis, sua expressão ficando ainda mais desconfortável. As famílias de Torres e Martinez. Bem, a senhora Martinez entrou em contato com a unidade. Ela quer conhecer vocês. Os 2. A mão de Emma apertou a de Michael. Por quê? Acho que ela quer entender o que aconteceu e talvez... Davis hesitou, depois recomeçou. O marido dela foi identificado como você por 4 dias. De algum modo estranho vocês ficaram conectados na dor dela. Ela quer encerramento, acredito. Quer conhecer o homem com quem o marido dela foi confundido. Quer ver que pelo menos alguém voltou para casa. Isso é muito para pedir, disse Michael com cuidado. Eu sei. E se disserem não, eu digo não para ela. Sem julgamento, sem pressão. Vocês já passaram por demais. Davis se levantou. Mas eu queria trazer a mensagem pessoalmente. Ela parece uma boa pessoa vivendo uma situação impossível como vocês.
Depois que Davis foi embora, Michael e Emma ficaram sentados em silêncio por muito tempo. O sol estava se pondo, lançando sombras longas pela sala. A televisão continuava transmitindo silenciosamente a dissecação da vida deles por estranhos. "Você quer conhecê-la?" perguntou Emma enfim. "A senhora Martinez." "Não sei." "E você?" Emma refletiu. "Talvez." "Sim, acho que sim. Porque Davis tem razão. Estamos conectados a ela agora, querendo ou não. O marido dela e David Torres morreram de uma forma que se entrelaçou com as nossas vidas. E ela está chorando alguém que por um breve período foi identificado como você. Isso é..." Ela procurou a palavra. "Complicado." "Tudo isso é complicado", disse Michael. "É." Emma encostou a cabeça no ombro dele. "Então, o que é mais uma complicação?" O telefone tocou novamente. A mãe de Emma dava para ver pelo identificador de chamadas. Ela vinha ligando a cada hora, perguntando se estavam bem, oferecendo comida, oferecendo companhia. Bem intencionada, mas exaustiva. Emma recusou a ligação. "Eu não consigo agora. Isso é horrível." "Não. É autopreservação." Eles ficaram sentados enquanto a escuridão preenchia a sala, ninguém se movendo para acender as luzes. Do lado de fora, um carro reduziu a velocidade perto da casa. Provavelmente outro repórter dando uma volta na esperança de vê-los. Essa era a vida deles agora, pelo menos por um tempo. Sob escrutínio. Propriedade pública. Mike disse Emma na escuridão, a voz pequena. "E se nós fôssemos embora? Ir embora para onde daqui? Columbus, Geórgia. E se nós, sei lá, fôssemos para outro lugar? Recomeçássemos." Michael pensou nisso. A ideia tinha um certo apelo, fugir de tudo aquilo dos repórteres, da atenção, das lembranças constantes do que aconteceu. Encontrar uma cidade pequena onde ninguém soubesse seus nomes ou sua história. Mas ele também sabia que fugir não consertaria nada. O trauma o seguiria para qualquer lugar. "Vamos passar pelos próximos dias primeiro", ele disse. "Depois podemos decidir o que vem depois." "Próximos dias", repetiu Emma. "Você quer dizer, o funeral que era para ser o seu, porque seria amanhã. Sábado." O dia que Emma tinha planejado para enterrá-lo. Em vez disso, eles haviam sido convidados a comparecer aos funerais reais, uma cerimônia dupla para o sargento David Torres e o especialista James Martinez no Cemitério Nacional, com todas as honras militares. O exército tinha perguntado se eles queriam ir. Michael dissera que sim antes de realmente pensar no assunto. Agora, na escuridão da sala, ele já não tinha tanta certeza. "Não precisamos ir", disse Emma, lendo sua mente como fazia antes. "Ninguém culparia a gente. Eu conhecia Torres não bem, mas conhecia. E Martinez, ele era só um garoto, 23 anos. Eu devo estar lá. Deve a uma palavra perigosa." Emma disse. "Essa palavra já nos meteu em muita encrenca." Mas Michael sabia que ele iria. Ele precisava ver aquilo. Precisava testemunhar a realidade do que havia acontecido. 2 soldados estavam mortos. 2 famílias estavam destruídas. E por um golpe cruel do destino e de incompetência burocrática, ele e Emma haviam sido arrastados para dentro daquela tragédia. O mínimo que ele podia fazer era honrar o sacrifício deles da maneira correta, mesmo que isso significasse comparecer ao próprio funeral com um dia de atraso. A manhã do funeral amanheceu clara e fria, para o fim de setembro na Geórgia. Michael ficou diante do espelho do banheiro, ajustando o uniforme de gala pela 3ª vez. Tudo precisava estar perfeito não por ele, mas por respeito às famílias com quem iriam se sentar. Famílias que estavam enterrando seus entes queridos enquanto ele ainda tinha o privilégio de respirar. Emma apareceu na porta usando um vestido preto simples e um colar de pérolas que tinha pertencido à avó dela. Parecia pálida, mas composta, o cabelo preso num coque discreto. "Você está pronto?" ela perguntou. Michael não sabia como responder. Como alguém se preparava para um funeral que deveria ter sido o seu,
como se sentava durante uma cerimônia militar para homens cujas mortes tinham se entrelaçado à sua vida por causa de um pesadelo administrativo. Tão pronto quanto eu posso estar, disse ele. Eles dirigiram até o cemitério nacional em silêncio, seguindo as instruções fornecidas pelo oficial de assistência às famílias. O cemitério se estendia por colinas onduladas ao norte da cidade, fileiras de lápides brancas, até onde a vista alcançava. Era bonito de um jeito sombrio. Gramados perfeitamente cuidados, carvalhos antigos, oferecendo sombra a bandeiras americanas, marcando os túmulos daqueles que serviram. Isso poderia ter sido eu, pensou Michael. Se tivesse estado naquele comboio em vez de na Fob Lightning, se a escala de missões tivesse sido diferente, se 1000 pequenas decisões tivessem se alinhado de outra maneira, aquele poderia ter sido o túmulo dele sendo preparado. O funeral estava sendo realizado no pavilhão principal, uma estrutura coberta com assentos para centenas de pessoas. Quando se aproximaram, Michael viu a multidão reunida, soldados em uniforme de gala, famílias vestindo preto, uma guarda de honra em posição ao lado de 2 caixões cobertos pela bandeira. 2 caixões. 2 vidas encerradas. 2 famílias despedaçadas. O coronel Henderson os encontrou na entrada, o rosto pesado. Sargento Torres, Senhora Torres. Obrigado por virem. Sei que isso não é fácil. Onde devemos sentar? Perguntou Emma. Reservamos lugares para vocês na 3ª fileira atrás das famílias imediatas. A senhora Martinez pediu especificamente que vocês ficassem perto. A família Torres... Ele fez uma pausa. A viúva do sargento Torres pediu que vocês estivessem presentes também. O estômago de Michael se revirou. Ele estava prestes a assistir ao funeral de 2 homens cujas mortes tinham sido confundidas com a dele. Cercado por pessoas que por um breve momento haviam chorado por ele. Foram conduzidos aos assentos. Michael pôde ver as famílias nas fileiras da frente à senhora Martinez, com os que pareciam ser seus pais de cada lado, mantendo-a erguida. A família Torres era maior uma viúva que Michael reconhecia vagamente vários jovens adultos que deviam ser filhos de um relacionamento anterior, um casal de idosos que só podiam ser os pais de David. O homem idoso virou e olhou diretamente para Michael. Seus olhos se encontraram. E Michael viu algo complicado naquele olhar, tristeza sim. Mas também outra coisa, curiosidade talvez, ou raiva, ou simplesmente exaustão profunda. O homem fez um leve aceno e virou para a frente novamente. A cerimônia começou com precisão militar. Um capelão falou sobre sacrifício, serviço e o preço da liberdade. Mencionou os 2 soldados pelo nome, falou dos 20 anos de serviço de David Torres e do futuro brilhante de James Martinez, interrompido antes de começar. Falou em generalidades, porque o que mais se pode dizer diante de tanta perda? Depois vieram os elogios. O filho mais velho de David, um homem da idade de Michael, falou de um pai que perdeu aniversários e feriados, mas que fazia videochamadas do outro lado do mundo para ajudar com lição de casa e dar conselhos. Falou de um homem que acreditava em dever honra e fazer o que era certo mesmo quando era difícil. O irmão de James Martinez, alguns anos mais jovem, falou entre lágrimas de um garoto que entrou no exército para pagar a faculdade que queria ser professor, que passou o último Natal jogando videogame com os sobrinhos e falando sobre um futuro que nunca veria. Michael sentia cada palavra como um golpe físico. Não eram baixas abstratas. Eram pessoas reais com famílias reais e futuros reais que foram roubados. A guarda de honra executou a cerimônia tradicional com precisão ensaiada. Uma equipe de 7 membros disparou 3 salvas de tiros. Um trompetista tocou taps às notas tristes, ecoando pelo cemitério e pelas colinas ao redor. A equipe da bandeira dobrou cuidadosamente cada bandeira que cobria os caixões, formando o triângulo tradicional. Então vieram as apresentações. O coronel Henderson ajoelhou-se primeiro diante da senhora Martinez, entregando a ela a bandeira dobrada. Michael não conseguiu ouvir as palavras, a frase tradicional sobre uma nação agradecida.
mas viu o rosto dela desmoronar ao aceitar a bandeira e apertá-la contra o peito. A mesma cerimônia foi repetida com a senhora Torres, a viúva, aceitando sua bandeira com as mãos trêmulas, seus filhos formando um círculo protetor ao redor dela. Deveria ter sido a Emma, pensou Michael. Se aquele erro não tivesse sido descoberto, se ele não tivesse voltado para casa mais cedo, Emma estaria sentada naquela fileira da frente, recebendo uma bandeira que representava uma morte que não havia acontecido. A ideia fez Michael se sentir fisicamente enjoado. Após a cerimônia, houve uma recepção em um salão ao lado. Michael e Emma ficaram de pé perto da entrada desajeitados, sem saber qual era o lugar deles naquele ambiente. Eles não eram família. Não eram exatamente enlutados no sentido tradicional. Eram outra coisa, fantasmas vivos, participantes involuntários da tragédia de outras pessoas. A senhora Martinez os abordou primeiro. Era mais jovem que Emma, por volta dos 20 e poucos anos, com cabelos escuros e olhos que pareciam ter chorado tudo o que podiam dias atrás. Os pais dela a flanqueavam protetores, mas permitindo que ela tomasse a dianteira. Sargento Torres, disse ela quase num sussurro. Sim, senhora, respondeu Michael, ficando em posição de sentido incerto do que mais fazer. Sou Sofia Martinez, esposa de James. Ela olhou para Emma. E você é Emma, sim. Sinto muito pela sua perda, senhora Martinez. Sofia, por favor. Ela torceu as mãos nervosa. Eu queria conhecer vocês. Precisava, na verdade. Porque por 4 dias, quando pensei que meu marido estava morto, estavam dizendo a mesma coisa a você sobre o seu. Estávamos no mesmo lugar vivendo o mesmo inferno. E então... Ela parou, lágrimas surgindo nos olhos. Então você o teve de volta. Você recebeu um milagre. E eu não. As palavras pairaram no ar. Não eram exatamente uma acusação, mas também não eram aceitação. Emma estendeu a mão e segurou a mão de Sofia. Eu não sei por que isso aconteceu dessa forma, disse Emma suavemente. Não sei por que seu marido morreu e o meu viveu. Não sei por que o exército cometeu um erro tão terrível. Só sei que sinto muito. Sinto muito profundamente pelo que você está passando. Sofia assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. James tinha 23 anos. Estávamos casados há 2. Íamos começar a tentar ter filhos no ano que vem depois da missão. Ele queria ir para a faculdade com o G.I. Bill virar professor de história. Ele adorava crianças, adorava ensinar. E agora... Ela levou a mão à boca. Agora todos esses futuros sumiram, simplesmente apagados. Ele serviu com honra, disse Michael, sabendo que as palavras eram insuficientes, mas precisando dizer algo. Eu não o conhecia bem, mas todos na unidade falavam muito bem dele. Ele era um bom soldado. Ele era um bom homem, corrigiu Sofia gentilmente. Ser um bom soldado era só parte de quem ele era. Ele também era alguém que me fazia rir todos os dias, que não sabia cozinhar para salvar a própria vida, mas tentava mesmo assim, que cantava desafinado no chuveiro e deixava meias sujas por toda a parte, e que ligava para a mãe todo domingo sem falta. Ele era tudo isso. E agora sou a única que lembra dessas coisas. Eles ficaram juntos, aquele quarteto estranho, unido por circunstâncias que nenhum deles escolhera. Um soldado que havia morrido por alguns dias no papel. Sua esposa que havia se tornado viúva por alguns dias. E uma jovem viúva cujo marido teve sua morte misturada com um pesadelo burocrático. A viúva de David, Torres Catherine, aproximou-se em seguida. Era mais velha que Sofia, perto dos 40, com fios grisalhos atravessando o cabelo escuro. Ela olhou para Michael com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Você serviu com o David, ela disse, não como pergunta, mas como afirmação. Sim, senhora. Na FOB Griffin por cerca de 6 meses. Ele era um bom suboficial do tipo que cuidava dos soldados. Catherine assentiu. Esse era o David. Sempre cuidando de todo mundo. Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Quando me disseram sobre o erro, quando disseram que tinham notificado a família errada, meu primeiro pensamento foi raiva. Como eles puderam ser tão descuidados?
Como puderam colocar outra família em tanta dor sem necessidade? Mas depois pensei mais e percebi algo. O que? Perguntou Michael. Por 4 dias alguém chorou pelo meu marido. Sua esposa chorou por ele mesmo achando que era você. Alguém lamentou por David. Alguém planejou um funeral para ele. Alguém sentiu aquela perda. E de um jeito estranho, isso importa. Não deveria ter acontecido assim, Deus sabe que não deveria. Mas nesses 4 dias, David não foi esquecido. Ele foi chorado por alguém que sabia o que significava perder um soldado. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, disse Catherine. Eu só queria que soubesse que não a culpo, nenhum de vocês. Vocês são vítimas do mesmo sistema que tirou meu marido e James, e eu estou feliz, realmente feliz que você tenha seu marido de volta, mesmo que nós não tenhamos o nosso. A recepção continuava ao redor deles, mas Michael se sentia distante, como se estivesse assistindo tudo de muito longe. Ele viu os filhos de David abraçando a mãe. Viu o irmão de James parado sozinho perto de uma janela, com um olhar perdido. Viu os outros soldados da unidade compartilhando histórias baixas sobre os homens que haviam perdido. O coronel Henderson os encontrou perto do fim da recepção. Queria informar que a investigação está avançando. O tenente-coronel Morrison foi oficialmente afastado do comando e enfrenta agora uma corte marcial por negligência no cumprimento do dever. Os oficiais de atendimento a baixas que não seguiram os protocolos de verificação adequados estão enfrentando o processo de desligamento administrativo e estamos implementando novos procedimentos para garantir que isso nunca aconteça novamente. Isso é bom, disse Michael. Embora as palavras parecessem ocas. Não traria ninguém de volta, mas pelo menos havia responsabilidade. Há mais uma coisa, continuou Henderson. O exército autorizou apoio psicológico completo para vocês dois pelo tempo que precisarem. Entendemos que o que passaram e o que ainda estão passando é traumático por si só. Vocês têm direito aos mesmos serviços de apoio que oferecemos às famílias dos caídos. Emma riu amargamente. Porque por alguns dias nós fomos famílias de caídos, não fomos. Por 4 dias eu fui uma viúva de guerra. Agora eu sei exatamente como isso se sente. Sim, senhora. E sinto muito por isso. Muito mais do que consigo expressar. Quando estavam prestes a sair, Sofia Martinez se aproximou deles pela última vez. Ela estendeu uma pequena fotografia a James, em seu uniforme, sorrindo para a câmera, com a confiança da juventude, aparentemente alheio ao fato de que seu futuro seria medido em meses e não em décadas. Quero que fiquem com isto, disse ela colocando a foto na mão de Emma. Não para lembrar o erro, mas para lembrar que por trás do erro havia uma pessoa real, uma vida real. Não quero que James seja apenas uma notícia, uma estatística, ou o soldado confundido naquele erro administrativo. Quero que ele seja real para alguém além de mim e da minha família. Emma aceitou a fotografia com as mãos trêmulas. Vou guardar. Prometo que vou lembrá-lo. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Michael olhava para Emma vez após vez, enquanto ela encarava a janela com a fotografia apertada no colo. Quando finalmente estacionaram na garagem, nenhum dos dois se moveu para sair do carro. Eu não sei como processar isso, disse Emma por fim. Nada disso você estar vivo, eles estarem mortos. O funeral que eu planejei e que nunca aconteceu. O funeral que acabamos de assistir e que poderia ter sido o seu. Está tudo embaralhado na minha cabeça e eu não consigo separar. Talvez você não deva separar, disse Michael. Talvez tudo sempre vá ficar embaralhado. Como seguimos em frente? Como simplesmente voltamos à vida normal depois disso? Michael não tinha resposta. Como voltar ao normal quando o normal havia sido destruído tão completamente? Como reconstruir quando nem se sabia mais qual deveria ser o alicerce? Eu acho que não voltamos, disse ele finalmente. Acho que seguimos em frente, seja lá para onde isso nos levar. Emma olhou para ele. Realmente olhou. E pela primeira vez desde que ele tinha voltado para casa,
Michael viu algo mudar na expressão dela. Não exatamente paz, era cedo demais para isso, mas talvez aceitação. Aceitação de que a vida havia mudado de forma irrevogável, que eles tinham sido marcados por aquela experiência de maneiras que ainda estavam descobrindo. Eu preciso que você saiba de uma coisa, disse ela. Nesses últimos dias mesmo, com toda a confusão, o trauma e a atenção da mídia, ter você aqui, ter você vivo real sentado ao meu lado, isso é tudo. Você é tudo. E eu vou trabalhar nisso. Vou trabalhar no que aqueles 4 dias fizeram comigo, porque eu quero o nosso futuro de volta. Eu quero a vida que planejamos. Nós vamos chegar lá, prometeu Michael. Pode levar tempo. Pode exigir terapia, paciência e muitas conversas difíceis, mas nós vamos chegar lá. Emma assentiu, depois olhou para a fotografia em seu colo. Precisamos honrar isso também. James e David, as verdadeiras vítimas. Eles não podem seguir em frente. Não podem reconstruir, nem se curar, nem ter outra chance. Então nós precisamos viver bem o suficiente por todos nós. Faz sentido, fazia. Fazia sentido de um jeito que nada mais tinha feito nos últimos dias. Eles saíram do carro e caminharam até a porta de casa juntos. O braço de Michael ao redor dos ombros de Emma, a cabeça dela apoiada no peito dele. Atrás deles, o sol se punha sobre Columbus, tingindo o céu de tons de âmbar e dourado. O dia seguinte traria novos desafios, mais atenção da mídia, mais perguntas, mais camadas para processar. Mas naquela noite, eles estavam em casa juntos, vivos. E às vezes, num mundo onde erros podiam matar você por alguns dias e ressurreições eram possíveis graças a acasos burocráticos, isso era o suficiente. Tinha que ser o suficiente porque 2 famílias estavam aprendendo a viver com ausências permanentes. E Michael e Emma Torres tinham recebido um presente que nunca pediram e que talvez nunca compreendessem completamente uma segunda chance embrulhada na tragédia de outra pessoa. Eles iriam honrá-la. Honrariam David Torres e James Martinez, vivendo plenamente e reconstruindo o casamento e recusando deixar o erro defini-los. A porta se fechou atrás deles, bloqueando o mundo e suas complexidades, mesmo que por apenas um breve momento. E dentro da pequena casa com as venezianas azuis sob o mesmo teto onde Emma havia chorado e planejado um funeral que nunca aconteceu, eles começaram o longo e difícil trabalho de se curarem juntos.